Saudações Duques e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Fling Off, a política no futebol. Bom, eu acho que vai ser esse nome, né, tudo mais. Eu posso colocar Lula versus Bolsonaro, mas eu acho que já coloquei justamente isso, né, Bolsonaro versus Lula. Então entenda uma coisa antes disso, que YouTube Live é toda segunda, quarta e 16 horas da noite. E aqui embaixo na descrição tem 2 abastinados e um projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos lá. Bom, só pra gente falar aqui, antes de a gente mencionar, aqui não é um canal pra atacar ninguém, novamente, mas é só para expor as minhas ideias. Se você está aqui para atacar alguém justamente, ainda mais das minhas fontes primárias, novamente, vamos citar novamente todas as vezes que eu precisar falar quais são as minhas fontes primárias sobre qualquer coisa do Fluminense. Paulo Brito, Marcelo Neves, Gabriel Amaral, Vitor Lessa e Capuano. Marcelo Neves, Paulo Brito, Gabriel Amaral, Vitor Lessa e Capuano. São esses 5 que são realmente minhas fontes primárias, tá? Ah, tem um Cão Antinoco? Tá, mas ele tá junto ali do Gabriel Amaral e do Vitor Lessa, tá entre esses dois. Mas normalmente são esses 5 que eu cito sempre. Entendeu? São eles que realmente eles têm algum esforço e tudo mais. Então eu não aceito qualquer tipo de ataque sobre qualquer um desses 5 ou até mesmo dos outros colegas meus de trabalho, tá bom? Dito isso, vamos ler o que o Paulo Brito ele comentou, tá? Campo laico e religião política do elenco do Fluminense. O silêncio de Lula e o culto a Bolsonaro. Vamos ver o que acontece. No coração de Laranjeiras, o Fluminense parece ter encontrado sua linha tática nas 4 linhas. Mas no campo ideológico é diferente, deve ser isso. Parte dos atletas vestidos em verde, branco e grená seguem outro uniforme sobre a pele, o da direita. Em meio a um país constante combustão ideológica, o vestiário tricolor destoa e não é pouco. Somente o vestiário tricolor? Eu falaria mais, tá? Nenhum seguidor declarado do Lula em todo o elenco profissional, nenhum. Você teria ali o Martinelli, tá? Que vai ter aqui mais embaixo. E isso em 2025 já diz muito. O operário no destino hoje, presidente, é um fantasma ausente entre os jogadores. Em contrapartida, Jair Messias Bolsonaro, com sua retórica inflamável, reina absoluto como profeta oculto dessa igreja futebolística. Felipe Melo, o apóstolo original dessa fé, se aposentou, mas deixou os discípulos fiéis. Só para você ter uma ideia de como que a gente tem que analisar um texto, é que a gente vê justamente que ele fala sobre o operário no destino, não falando da palavra, falando sobre o Lula. Mas o que o Bolsonaro é? A gente não sabe. Se chega um extraterrestre para ler isso tudo aqui, ele vai falar assim, cara, quem é esse Jair Messias Bolsonaro? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele só foi capitão do exército. E de fato, né? Os dois têm similaridade. Os dois vieram da situação baixa e foram presidente do Brasil. Mas enquanto a gente viu se juntando com gente mais rica, o outro não. O outro toda hora estava no povo. Essa que é a diferença. O jogador ele sente que realmente ele tem que estar no povo. Ele sente que tem que voltar sempre para suas origens, tá? Antes de falar mais sobre isso, se inscreva no canal, faça o triplo você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo, Vitor dia 10, 12, 20 horas, pixa a tela e vamos continuar falando mais. Fábio, o veterano, Thiago Silva, o herói da zaga, Samuel Xavier, Guga, René, todos com o mesmo hashtag no coração. O técnico Renato Gaúcho e até o Renato Augusto, que mal saiu, engrossam o coro. Bolsonaro é seguido por todos no Instagram, enquanto o atual presidente do país não possui nenhum fã no plantel
verde, branco e grená. Você vai ver que possui. Somos um país cristão, ele já disse. E o Fluminense parece ter levado isso ao pé da letra. Não há espaço para heresia progressista por ali. Martinelli, aí ó. Como é que ele fala que tem aqui, não tem nenhum, mas tem o Martinelli, o único lulista declarado, desativou o perfil após uma churrada de críticas sobre atuações. O campo pode ser laico, mas a arquibancada perdoa menos alguns do que os outros. Dane-se de quem vota. Nenhum torcedor que quer saber se o gol veio do seguidor de Bolsonaro ou de Lula. Não sei porque ele colocou Bolso. A ideologia perde força quando a glória entra. Mas vale sim a reflexão. Porque o futebol, o microcosmo brasileiro, também é espelho. No fim, a torcida ainda canta. Porque como no amor, quase ninguém pergunta o voto de quem vai beijar. Mas talvez devesse. Não acho certo isso daí não. Às vezes, o futebol revela mais sobre um país do que seus próprios discursos e políticos. E aí, só para falar aqui, se revela tanto assim, por que Lula ganhou a eleição? Tem essa pergunta. Porque não era para ganhar, né? Porque se 99% dos jogadores brasileiros são lulistas, são Bolsonaro. E por quê? Porque o Bolsonaro colecionou corações de jogadores. De todos eles. Sabe por quê? Porque Bolsonaro teve esse projeto todo por o povo. Sabe o que mais o jogador depende? Do povo. Porque se ninguém vê o jogador em campo, ele não existe. Eu gosto muito de falar sobre a semelhança disso de To Be Hero X, tá? Que é uma série que eu tô gostando. Que fala sobre isso, né? To Be Hero X é uma série que eu tô adorando e tudo mais. Deixa eu ver se a gente bota aqui na imagem no novo aqui. To Be Hero X é um anime que fala sobre isso. Fala sobre o quanto você é ali. O jogador precisa da torcida, do povo. O povo não olha, não consegue chegar no Lula, mas sim no Bolsonaro. Então, a relação ela se condiz. E é por isso que chega a situação. Será que o Lula não precisaria ter uma situação mais de proximidade com o povo, entendendo a situação de problemas, de críticas que ele tem? Ele nunca vai fazer isso. É por isso que não somente jogadores do Fluminense, mas também de todos os outros são verde e amarelo e não vermelho. Até isso eles estão junto com o Bolsonaro. Muito obrigado do Caixeiro, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo sei que é coach, comente, compartilhe. Rede social na descrição do vídeo, Vitor dia 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Esse meu e-mail, você pode mandar patrocínio. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira, tricolor.